Olá, no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 26 a 31 do caderno azul do Enem de 2022. Então, bora lá! Começando pela questão 26, nós temos o seguinte texto. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim. Francisco, Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios contra vim, Binho, Bel, Bia, Kim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem, com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. E temos então a seguinte pergunta. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso zanza pra colar, fim de feira, periferia afora, a cidade não mora mais em mim, onde só vento se semeava outrora, ó Manuel Miguelim. Bom, aqui nós temos a seguinte questão-chave. Qual verso apresenta a função emotiva? E vamos destacar aqui a função emotiva. O que é essa função? Bom, a função emotiva é a função que apresenta o foco no emissor, no locutor, isto é, aquele que elabora a mensagem, fala ou escreve a mensagem. E predomina-se a primeira pessoa do discurso, tenha isso em mente. Bom, no verso A cidade não mora mais em mim, nós temos ali a presença da primeira pessoa do discurso, né? O pronome mim, conforme podemos ver na tabela dos pronomes pessoais, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. E, então, ele é da primeira pessoa do singular. Logo, temos aí o único verso que apresenta a primeira pessoa, o que caracteriza uma função emotiva. Logo, a letra correta é a letra C. A cidade não mora mais em mim. Passando para a questão 27, nós temos o seguinte texto. Mulher ao volante, perigo constante, mas que foi riscado e alterado para mulher ao volante, tem estrada para andar. Os homens não choram, que foi alterado para os homens choram. E temos então a seguinte pergunta. A articulação entre os elementos verbais e os não verbais do texto tem como propósito desencadear a identificação de distinções entre mulheres e homens, revisão de representações estereotipadas de gênero, adoção de medidas preventivas de combate ao sexismo, ratificação de comportamentos femininos e masculinos, retomada de opiniões a respeito da diversidade dos papéis sociais. Bom, aqui nós temos a seguinte questão-chave. Qual o propósito do texto? O que inclui tanto a parte escrita quanto a imagem e tudo mais. Bom, nós temos primeiramente um texto original que depois vai ser reformulado. No que diz respeito à mulher, o texto é mulher ao volante, perigo constante, o que retrata um estereótipo de que mulheres não dirigem bem. Quanto aos homens, nós temos o seguinte texto, os homens não choram, que retrata o estereótipo de que homens não podem demonstrar sensibilidade. Só que temos uma reformulação, e no caso das mulheres, deixa de ser perigo constante e passa a ser mulher ao volante, tem estrada para andar. E assim tenta revogar o estereótipo de que mulheres não dirigem bem. No caso dos homens, nós não temos mais os homens não choram, mas sim os homens choram, o que tenta revogar o estereótipo de que homens não podem demonstrar sensibilidade. Então, o que nós temos são reformulações de frases que antes eram muito faladas e que reproduziam estereótipos, tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. Só que com essas reformulações, o que se tenta é justamente acabar com esses estereótipos. Logo, a letra correta é a letra B, que reflete exatamente isso, de que o propósito do texto é a de revisar representações estereotipadas de gênero. Então, a letra B é a letra correta. Passando para a questão 28, nós temos o seguinte texto. Para aprender a língua de seu povo, o professor Chawa Patachó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua Pataxó. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Os pataxós se espalharam, principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange nosso povo até hoje, conta Chihuahua, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha.
região de Porto Seguro, Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua Patchohan. Os filhos de Sameari Pataxó já são fluentes, e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco mais com eles. É a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos Pataxós. O Patchohan está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas no Brasil 2011-2016 do Instituto Socioambiental calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1.000. Bom, nós temos então a seguinte pergunta. O movimento de recuperação da língua Patchohan assume um caráter identitário peculiar na medida em que denuncia o processo de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas, conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural, associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica, estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem, aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Bom, nós temos então a seguinte questão-chave: o que faz com que a recuperação da língua indígena em questão se torne identitário? Bom, olhando o texto, nós vemos que tem ali a preocupação de mostrar, o sofrimento, a violência exercida contra esses povos indígenas. Eles foram praticamente expulsos da terra deles. Só que agora os membros da etnia retornaram ao antigo local e tentaram recuperar não só o local, mas também a língua. E nós temos ali a frase da professora: a nossa identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua. Então nós temos aí a associação da língua com a identidade, a língua sendo um importante aspecto cultural e que deve ser preservado. Nós temos então, de um lado, a recuperação das terras pelos povos indígenas em questão, o que mostra resistência, a vontade de recuperar o que foi tirado deles. E de outro lado, nós temos a preocupação em preservar a memória, preservar a cultura e a identidade por meio da preservação da língua. Então, nós vemos que a letra mais adequada é a letra B, que diz que a recuperação da língua indígena se torna identitária porque conjuga o ato de resistência étnica à preservação da memória cultural. Então, a letra B é a letra correta. Passando para a questão 29, nós temos o seguinte texto. Bárbara entrou, enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé, não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos, apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada, faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisto um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, não sempre nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos, e neste último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento. Não te minto dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Temos então a seguinte questão. No relato da visita de duas mulheres ricas a uma vidente no Morro do Castelo, a ironia, um dos traços mais representativos da narrativa machadiana, consiste no modo de vestir dos moradores do Morro Carioca, no senso prático em relação às oportunidades de renda, no mistério que cerca as clientes de práticas de vidência, no misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem, no interesse do narrador pelas figuras femininas ambíguas. Bom, aqui nós temos a seguinte questão-chave. Como a ironia está presente no relato da visita à vidente? Aqui nós destacamos o termo ironia. No que consiste a ironia, que é uma figura de linguagem? Bom, trata-se de uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. E no texto nós temos sim essa contradição. De um lado, Bárbara é descrita como sendo uma criaturinha leve e breve, saia bordadinha, chinelinha no pé, e já vai nisto um pouco de sacerdotisa. Então aqui nós temos uma descrição de como se a personagem fosse pura, fosse inocente, algo nesse sentido.
Só que há indícios de que não é bem assim, né? Nós temos ali, o mistério estava nos olhos, eram olhos opacos, compridos e agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora prontos para um novo revolvimento. Então a gente já vê que a personagem, ela não é tão inocentezinha assim, ela tem astúcia, ela tem mistério, ela olha de uma forma que chega a arrepiar as pessoas, né, a fascinar as pessoas. Então nós temos aí a contradição, que é justamente esse elemento que caracteriza a ironia, né, dizer algo, mas querendo dizer outra coisa. Então temos aí a presença da ironia porque há uma descrição irônica de pureza e inocência com relação à personagem. Mas na verdade não é bem assim, e o próprio texto dá indícios de que se trata de uma personagem astuta e misteriosa. Então, a alternativa correta é a letra D, que diz que a ironia está presente no relato com relação ao vidente, porque apresenta um misto de singeleza e astúcia dos gestos da personagem. Então, a letra D é a alternativa correta. Passando para a questão 30, nós temos o seguinte texto. A senhora manifestava-se por atos, por gestos, e sobretudo por um certo silêncio que amargava, que esfolava, porém desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira, as cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos e, como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, referia-se ao Antônio, esse que fosse ajudar o vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o quinquim referendava, cada um moralizava o outro para moralizar-se. Temos então a seguinte questão. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento capitalista marcado pela distribuição funcional do trabalho, do pensamento liberal buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres, do pensamento científico considerando o ser humano como um fenômeno biológico, do pensamento religioso fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo, do pensamento afetivo manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Temos então a seguinte questão-chave: qual pensamento influencia o texto? E aqui é importante destacar que se trata de um romance naturalista. E o que foi o movimento do naturalismo? Foi um movimento em que a ciência foi usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. E de fato podemos detectar isso no texto, principalmente através da descrição das mulheres e dos filhos. Temos ali a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Os filhos aqui são descritos como sendo a ninhada das mulheres. Então, já temos ali uma forte descrição em tom animalesco, já colocando o ser humano em condição de animal. E isso é reforçado nesse outro trecho, dizendo que o sentimento da personagem para com os filhos dos outros era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Então nós temos aí o afastamento da sentimentalidade cristã, o sentimento de fazer o bem ao próximo, que é algo que humaniza. Temos o afastamento de algo humanizador e temos o reforço aí de algo mais animalesco, mais biológico. Então nós temos aí um claro caráter científico, biológico, o que é bastante o característico do naturalismo. Logo, a alternativa correta é a alternativa C, que diz que o texto foi influenciado pelo pensamento científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, o que é comum ao movimento do naturalismo. Então, a letra C é a alternativa correta. Passando para a questão 31, nós temos o seguinte texto. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar.
Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhe aos joelhos, de mãos abanando. Viam escoteiros, menos os hidrópicos, de ascite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Temos então a seguinte questão. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no desenho cru da realidade dramática dos retirantes, na indefinição dos espaços para efeito de generalização, na análise psicológica da reação dos personagens à seca, no engajamento político do narrador ante as desigualdades, na contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Bom, nós temos aqui a seguinte questão-chave. Como o texto em questão se caracteriza como parte de um romance de 30? E aqui vamos destacar a expressão romance de 30, que é uma expressão que se refere aos romances da década de 30, que abordavam aspectos como desigualdades, peculiaridades, entre outras questões de algumas regiões do país, como a seca do Nordeste. E aqui no texto nós vemos de fato que foi abordada essa problemática da seca do Nordeste. Era o êxito da seca de 1898. E aí vai narrar como se fosse uma gravura, né, a retirada dessas pessoas que estavam extremamente esqueléticas, em condições desumanas, pareciam esqueletos andantes, né, fantasmas estropiados, que iam se arrastando, como se custasse a levar as pernas. Mostra aí também a desesperança, iam devagar porque não sabiam aonde iam. Reforça também a questão da magreza extrema e também a questão de que havia alguns doentes, né, que pela falta de alimentação adequada ou praticamente a ausência de alimentação, acabavam sofrendo de algumas doenças como essa aí, que deixava algumas partes do corpo inchadas e por isso descreve aí que alguns carregavam os fardos das barrigas alarmantes, em decorrência aí dessa doença. E no final, temos esse reforço da desumanidade, da condição subhumana a qual eles estavam submetidos. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Então aqui nós temos praticamente o retrato, como se fosse uma gravura dessas pessoas totalmente débeis, magras, em condições deploráveis, buscando alguma fagulha de esperança. Então é assim que esse texto abordou os aspectos com relação à seca do Nordeste, o que, reforçando, é uma das características dos romances de 30. Então, a alternativa correta é a letra A, que diz que o texto se caracteriza como parte de um romance de 30 por apresentar um desenho cru da realidade dramática dos retirantes. É dessa forma que o texto aborda o aspecto da seca, o que está praticamente descrevendo ali os retirantes andando sem rumo, sem condição alguma, como se fosse uma gravura, uma pintura desses retirantes que o texto descreve. Então, a alternativa correta é a letra A. E reforçando, usamos o caderno azul do Enem de 2022. E aí, gostou? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição. E é isso por hoje, nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!